comigo assim: todos os caminhos levam a Cristo. Digo isso porque existe uma fala comum aí no mundo de que todos os caminhos levam a Deus. E eu quero dizer que isso não é verdade. Nem todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, apenas um caminho leva a Deus. Mas todos os caminhos podem te levar até Jesus. Diz amém. E Deus é bom, irmão, por causa disso. Porque seja qual for a circunstância da sua vida, seja qual for o problema que você está enfrentando, ou mesmo que a sua vida seja um grande mar de rosas e você esteja desfrutando do melhor tempo da sua existência, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e querem te levar e te conduzir à presença de Jesus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: nessa noite, o Espírito Santo vai te conduzir à presença de Jesus. É isso que Ele quer te conduzir a Jesus. Não importa a situação que você esteja passando, ela vai ajudar e vai colaborar para que você tenha um encontro com Jesus nessa noite. Eu digo amém pela sua vida, glória a Deus, isso é bom demais. Então Deus utiliza as circunstâncias, irmão, para quê? Para nos atrair até a presença de Jesus. E eu quero falar sobre algumas situações e circunstâncias que levaram pessoas a Jesus. Talvez seja um desses seja a sua vida, seja o seu exemplo. Talvez não seja, mas você nessa noite, pelo Espírito Santo, será conduzido à presença do Senhor Jesus. Repete comigo assim: quando a enfermidade é o problema. Aliás, a enfermidade talvez seja o maior dos motivos de levar as pessoas até Jesus, sobretudo quando aquela enfermidade ou que não tem cura, ou que os médicos não conseguem descobrir o que é e ficam tratando paliativamente, não há respostas positivas, e aí o indivíduo ele se vê numa situação de não ter saída, de não ter solução, e tudo o que ele pode fazer agora é procurar Jesus. Na verdade, os médicos dizem isso, às vezes. Já vi falar isso algumas vezes para a família, na minha frente, já ouvi falar algumas vezes sobre isso, diz assim: olha, nós fizemos tudo o que nós pudemos, agora você pode procurar Deus. Eu acho que procurar Deus depois que não tem solução é meio errado, mas o próprio médico ele indica para você, muitas das vezes, a única saída que pode ter. Mas aquilo ali não é uma palavra de fé, é simplesmente uma palavra de desencargo de consciência, de quem já não pode fazer mais nada. Então a enfermidade atrai as pessoas até Jesus, e isso sempre aconteceu assim. Eu quero mostrar para vocês um exemplo na Bíblia a respeito disso, de uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos. Quantos anos? 12 anos sofrendo de uma hemorragia, sofrendo de uma enfermidade crônica, aquilo não tinha jeito. O texto diz que ela já tinha gastado todos os seus recursos com os médicos, remédios, exames que estavam disponíveis naquela época, e nada adiantava, de nada adiantava, ela não melhorava, não tinha resposta, e a hemorragia dela continuava. Não sei, sinceramente, do ponto de vista médico, de como ela conseguiu suportar e viver, sobreviver durante 12 anos numa situação como aquela. Mas, por conta do testemunho, diga testemunho. O testemunho é muito importante, porque quando você vê alguma coisa acontecendo na vida do seu irmão, na vida do seu amigo, isso desperta fé em você. Por quê? Porque assim como foi com ele, pode ser com você também. Por isso eu quero lhe dizer nessa noite, que assim como foi com aquela mulher, pode acontecer com você também. Diz amém. Deus hoje está aqui para te atrair até Jesus, e mesmo que seja por conta de uma situação de enfermidade na sua vida ou na sua família, Ele quer atraí-lo a Jesus. Então os testemunhos consolidam esse momento, e eles servem de promessa, e a promessa, como você sabe, ela gera esperança, ela gera fé, e o milagre vai acontecer na sua vida. O texto de Marcos capítulo 5, versículos de 25 a 30 diz assim: e estava ali certa mulher, diga certa mulher. Eu gosto dessa expressão certa, diga certa, porque Deus é certeiro, e está aqui nessa noite certa pessoa. Vire para o seu lado, diga assim: pode ser você. Estava aqui certa pessoa, está aqui nessa noite certa pessoa, né? O texto diz ali, certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia.
Talvez você esteja aqui há 2 anos, 3 anos, 5 anos, padecendo de alguma situação, mas você é a pessoa certa, no lugar certo, e Deus quer falar com você e atraí-lo a Jesus nessa noite. Diz amém. O texto diz assim, versículo 26, e ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar, diga ouvido falar, porque a fé ela vem sempre pelo ouvir, e tendo ouvido falar, diz aqui o versículo 27, a respeito de Jesus, olha como eu disse, todos os caminhos te levam a Jesus. Ela ouviu falar a respeito de Jesus e daquilo que ele fazia, e se interessou, e colocou em Jesus a sua esperança, diga esperança. Aquilo que os médicos não puderam fazer, ela creu no seu coração, Jesus pode mudar a história da minha vida. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus pode mudar a história da sua vida também. Então ela ouviu falar de Jesus, aquilo gerou fé no coração dela, sabe, ela tinha esperança de que poderia ser curada pelo Senhor Jesus. Mas olha só como aconteceu a história. Então, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas, pela multidão, e conseguiu, diga, tocar em seu manto. Por que ela fez isso? Porque ela dizia consigo mesma, responde o versículo 28, se eu puder, ao menos, tocar nas suas vestes, ficarei curada. Sabe, hoje é o dia que você tem a oportunidade de tocar nas vestes de Jesus, tocar em Jesus espiritualmente, mas o seu coração precisa gerar fé de que esse toque vai ser um toque curador, transformador, restaurador, regenerador na sua vida, na sua família. Deus quer mudar a sua história, diz amém. Então ela creu no coração, ela enfrentou as dificuldades, enfrentou a multidão. Talvez hoje você tenha que enfrentar uma multidão de dificuldades, de problemas, de argumentos, de amigos que o que vão dizer, o que vão falar. Mas aquela mulher teve a coragem necessária de romper com todos esses preconceitos, passar por toda essa vergonha para poder tocar no vestido de Jesus. E interessante que Jesus não estava esperando por ela, Jesus não estava olhando para ela, Jesus não estava sabendo daquela situação, sabe? Mas mesmo assim, diga mesmo assim como? Mesmo que Jesus aparentemente não esteja olhando para você, hoje, se você com fé tocar nele, vai sair poder da vida dele para restaurar a sua. Diga assim, há poder no nome de Jesus. É o poder da mudança, é o poder da restauração. Então ela dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. Isso. E naquele instante, diga instante, se lhe estancou a hemorragia. Pergunta para quem está do seu lado, que instante? O instante que ela tocou em Jesus. Imediatamente, na mesma hora, ela tocou e foi curada. E Jesus percebeu, opa, alguém me tocou? Como pode no meio de uma multidão? Mas Jesus percebeu, alguém me tocou, e começou a olhar para um lado e para o outro, perguntando, diz o versículo 30, quem tocou no meu manto? Se eu estivesse lá, eu queria poder dizer, fui eu. Porque quem tocasse no manto de Jesus com fé, era restaurado de qualquer problema. Quem não quer isso? Eu quero. E você? Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que se você tocar em Jesus, você tem resposta, tem solução. Ele vai mudar a história da sua vida. Tem alguém que pode dizer comigo, eu quero? Mas está dizendo só porque eu pedi ou está dizendo porque quer mesmo? Se você quer mesmo, hoje é o dia, essa é a noite, essa é a oportunidade de você tocar no manto de Jesus. Versículo 33 diz assim, então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Que verdade? Ela contou a história dela para ele. E Jesus, olhando para ela, afirmou, minha filha, diga minha filha, a tua fé te salvou. Eu não sei quem está do seu lado, se for uma mulher, você diga minha filha, se for um homem, você diga meu filho, mas diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, meu filho, a tua fé pode te salvar. No caso daquela mulher, a fé salvou.
porque ela aplicou a fé em uma atitude e Deus curou, salvou ela daquela hemorragia. E hoje, diga assim, hoje, a sua fé pode te salvar. Eu quero ser ousado e dizer, hoje a sua fé vai salvar você. 3 ou 4 disseram amém, mas que esse amém de 3 ou 4 reflita sobre a vida de cada um e de todos nós. Eu digo amém para isso. Amém. A sua fé pode mudar essa história. Eu estava pensando aqui no Leon, aquele cara que está ali, e na tempestade que levou metade da casa dele embora, e eu disse para o Gleison assim, quando eu encontrar com o Leon, encontrei com ele agora, lembrei, e estava assim na frente de vocês todos, eu vou dizer para ele, meu irmão, por que tu levantou a mão para o lado daquele mar e disse assim, tempestade, para? Desafiei sua fé agora, né? Tá bom, vamos supor que ele não tivesse a fé para dizer tempestade, para. Mas ele pode ter a fé e dizer assim, tempestade, desvia da minha casa. 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Na quinta-feira eu estava indo pregar em Santa Bárbara, na Restaurando Vidas, e peguei aquela tempestade toda no meio do caminho, parecia que os raios passavam para lá e para cá em cima, e o céu ficava branco, e a chuva caía. E eu perguntei para a pastora assim, você está com medo? E ela disse, não. E eu falei, glória a Deus. Rony, o anjo estava em cima do carro. Eu também não tive fé de mandar a tempestade passar, não. Mas tive fé de dizer assim, me protege e me guarda na minha saída e no meu regresso. Nenhum mal me acontecerá. Não vou ficar parado na água, não vou ficar preso no engarrafamento, não vai cair nenhuma telha em cima do meu carro, raio nenhum vai me atingir. Eu fui e voltei em segurança. Sabe, se você tocar em Jesus, tem resposta, tem solução para a sua vida. Então aquela mulher foi lá e contou para ele, trêmula, toda a verdade. Eu contei a minha verdade, falei da verdade da história do Leão, depois ele dá o testemunho dele. Sabe, Deus pode mexer também com a sua vida, com a sua história, com a sua família. Jesus disse para ela assim, mulher, minha filha, você está curada, você está salva, vai em paz. Diga para quem está ao seu lado, hoje é dia de você, quando for ir em paz. Seja livre desse sofrimento, seja livre desse mal, seja curado dessa enfermidade, e eu digo isso em nome do Senhor Jesus, diz amém? Amém. Às vezes, olha só que coisa interessante, e hoje eu vou partir para um outro assunto, para um outro caminho que pode levar você a Jesus, que é o caminho da religião. Mas a religião me leva a Deus, é religare, está lá no latim, aquela coisa toda, isso é o que eles dizem. Mas a religião, de fato, ela não pode te levar nem a Deus, nem a Jesus. Mas quando ela cria um problema tão grande, que você não consegue resolver com a própria religião, o que é religião? Preceitos, regras, faz isso, faz aquilo, você vai ser abençoado, se fizer assim, se comportar bem, é religião. Mas quando tudo isso não consegue trazer resposta para você, aí só te resta uma saída. Pergunta para quem está do seu lado, qual é a saída? Tem um nome essa saída. Qual o nome? Jesus. Qualquer coisa te leva a Jesus. Mesmo quando você está num beco sem saída. No mesmo texto de Marcos 4, em que Jesus cura, eu fico pensando se Jesus curou a mulher, ou se a mulher foi curada. Bom, Jesus no final curou ela. Mas o estopim, aquilo que startou o milagre, foi a fé dela. Quinta-feira tinha uma coisa muito boa naquela tempestade. Não tinha motoqueiro na rua. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Benção. Então, às vezes, voltando aqui ao assunto, a religião, ela é o estopim, a falha da religião, deixa eu explicar melhor, ela pode ser o estopim que vai te levar até Jesus. Porque, em linhas gerais, como eu tenho dito, a religião é baseada em méritos. E como nós nunca conseguimos alcançar os padrões elevados de conduta das religiões, nós estamos sempre, ou as pessoas que seguem religiões, estão sempre condenadas por ela. Quer ver o extremo? O extremo da religião, que é baseado naquilo que a pessoa faz de bom ou faz de mal, e como sabem que não conseguem fazer o bem o suficiente para serem conduzidas à presença de Deus, criaram uma história de reencarnação,
onde o indivíduo, numa vida só, ele não consegue. Mas, depois que ele morre, ele vai reencarnar em outra vida, e depois em outra vida, e tantas quantas forem necessárias, para que ele possa, um dia, atingir a perfeição e chegar na presença de Deus, baseado no cumprimento das regras de uma religião. Nunca ninguém conseguiu. Se isso fosse verdade, desde o tempo de Adão, hoje nós teríamos reencarnação de alguém que viveu naquela época. O único que conseguiu a perfeição foi Jesus. Qual o nome dele? Ele de novo. Todas as coisas convergem nele. A sua incapacidade te leva para ele. O seu sucesso te leva para ele. O teu fracasso também te leva para ele. Todos os caminhos te levam a Jesus. Não é assim? Hebreus 9, 27. Onde é que está a minha turma de panorama bíblico? O que diz lá em Hebreus 9, 27? E agora eu peguei vocês. Pois ao homem está ordenado morrer, vindo depois disso o juízo. Não tem reencarnação. Tem ressurreição. Mas o indivíduo, quando ressuscita, ressuscita na mesma vida. Amém? Isso é conversa para outro dia. O que eu quero lhe dizer é que a religião, ela é baseada nos seus méritos, naquilo que você é capaz de fazer. Se você for bonzinho, você é abençoado. Se você for malzinho, você é amaldiçoado. Mas o cristianismo não é religião, diz glória a Deus. Porque no cristianismo nós crescemos, prosperamos e somos salvos, não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós cremos. Diga, eu creio. Creio em quê? Diga, na obra consumada de Jesus. Olha aí, te levou para onde? Para Jesus de novo. Todo o caminho te leva a Jesus. Olha a história desse homem. Diga, Jairo. Na verdade, quando a mulher tocou em Jesus, Jesus estava indo para a casa de Jairo. O texto diz assim, Marcos 5, 22 a 24. Aliás, deixa eu contar um pouquinho da história antes. Jairo, ele era chefe da sinagoga. O que ele era? Era o pastor da igreja deles lá. Então ele tinha toda a concepção e conhecimento da lei e das regras. Ele precisava fazer que essas leis e regras fossem aplicadas à vida das pessoas. Mas quando ele precisou de fato dessas leis e dessas regras, ou seja, de toda a bondade que ele poderia conquistar e levar até Deus os seus méritos para que a filha dele fosse curada de uma doença terminal, o que aconteceu com ele? Nada. Não havia resposta. Porque no fundo ele sabia que toda a religiosidade dele não surtia efeito diante de Deus. E agora ele precisava de uma saída. Diga saída. Ele precisava de uma resposta. Diga resposta. E ele encontrou essa resposta e essa saída em Jesus. Eu quero dizer que você vai encontrar também. Não estou dizendo que a sua filha esteja doente, como é o caso dele, mas eu quero dizer que seja qual for o seu problema, na religião falha, Jesus pode trazer a solução. Então diz assim, ele estava indo, né? Jesus estava indo para a casa de Jairo, minha filha está doente, me socorre. Jesus disse, vamos lá na sua casa, e no meio desse caminho, aquela mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, Jesus para resolver o problema dela, mas o versículo 22 diz assim, quando chegou ali, um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo, ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos, diga prantos, diga com insistência, diz assim ele, minha filha pequena está à beira da morte, vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então Jesus, a religião, nada. E quando a religião falha, Jesus é a solução. Vire para quem está ao seu lado, me ajuda aí, diga para essa pessoa, Jesus é a solução. Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Aí aconteceu a história que eu contei anteriormente, o versículo 35 diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher do fluxo de sangue, né? Chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, diga algumas pessoas.
De manhã eu falei num texto do cego de Betsaida, e algumas pessoas pediram a Jesus para curar o cego. E tudo que Jesus precisa de algumas pessoas com fé. Mas agora essas algumas pessoas que chegaram da casa de Jairo não vieram com fé, vieram com a notícia ruim. Sabe, tem sempre alguém que vai chegar perto de você com notícia ruim. Olha só, vamos olhar para o texto novamente. Enquanto Jesus estava falando, versículo 35, chegaram algumas pessoas, repete, algumas pessoas, vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram, vieram com recado: tua filha já está morta. Meu Deus! E concluíram: não adianta mais incomodar o mestre. Sabe, tem gente que não se conforma em só dar notícia, ainda quer. Eu fico com a impressão que é o mesmo cara. Não é possível. Não adianta, não basta só dizer a sua filha está morta. Ainda diz assim: acabou a esperança. Não adianta mais incomodar Jesus. Não tem nada mais idiota do que isso. Por quê? Primeiro, porque Jesus não se incomoda de você procurar por Ele. Segundo, porque Ele tem resposta para toda questão, mesmo que seja uma questão de morte. Observe. Versículo 36 diz assim: mas Jesus, o que Ele fez? Jesus não deu. Irmão, cá entre nós, chega pertinho aqui. Se Jesus não dá atenção a certas notícias, por que você dá? Porque a gente quer raciocinar, nós queremos respostas naturais, nós queremos ter o controle da situação. Toda vez que a gente controla demais a situação dá ruim, mas hoje Jesus quer controlar a situação da sua vida. E o que Ele ensinou para Jairo naquele momento foi exatamente isso. Enquanto todo mundo dizia: Jairo morreu, não incomoda já Jesus, Jesus não estava nem dando ideia para aquilo. Jesus não estava dando nenhuma atenção para aquilo. Aquelas notícias para ele não significavam absolutamente nada. E voltando-se para o dirigente, para Jairo, o dirigente da sinagoga, o encorajou. Hoje, Jesus quer encorajar você a uma mudança. Olha só o que ele disse para aquele homem: não temas. Repete comigo. Então somente continue crendo. Por quê? Porque num primeiro momento ele teve fé para ir até Jesus. Se ajoelhou diante de Jesus e insistiu para que Jesus fosse curar a filha dele, e Jesus disse: eu vou. Mas Jesus se atrasou por causa daquela mulher. Jesus tem sempre tempo para mais uma pessoa. Ele nunca vai estar ocupado demais para você. Nesse meio tempo, a menina morreu. Não incomoda mais o mestre. Jesus não dá atenção, diz assim: como você creu no começo, apenas continue crendo. Vire para quem está do seu lado e diga assim: continue crendo. Apenas continue crendo. Um dia você já creu, talvez a circunstância, a situação tenha se levantado de uma tal forma que você continua na igreja, mas já perdeu a esperança de que algo vai mudar na sua vida, no seu casamento. O medo que continua atormentando você. Isso tudo porque a incredulidade está te afastando de uma palavra de Jesus. E a palavra de Jesus para a sua vida hoje é: não tenha medo, apenas continue crendo. Vamos repetir? Apenas continue crendo. Vire para a pessoa do seu lado e diga de novo para ela entender. Novamente. Até o final do ano, eu quero ouvir histórias. Histórias que você levantou a mão e a tempestade parou. Não temas, apenas. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele virou para os discípulos e disse assim: ué, vocês ainda não têm fé para mandar uma simples tempestade acalmar? Apenas continue crendo. De novo. Então pegando, versículo 41, dei um pulinho de novo aí. Então pegando na mão da menina, Jesus entrou na casa.
Disse, ela está dormindo. Ela morreu, ele não sabe de nada. Está dormindo. Morreu. Então tá bom, morreu. Mas eu vou lá acordá-la. Sai todo mundo. Sai, 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 sai. Vem o pai. Quando o filho está ruim, o pai sempre acredita. Vem a mãe. Pedro, Tiago, João. O resto... Sai, sai, sai. Versículo 41 diz assim: pegando na mão da menina, ordenou-a em aramaico. Ele disse assim, Talita cumi. Repete. Que significa? Glória a Deus. Vamos de novo. O que significa? Filhinha. O que você acha que aconteceu? Quando Jesus manda, até morto levanta. Aquilo que a religião não pode fazer, Jesus pode. Por isso que eu não gosto de pregar religião. As pessoas aí fora dizem que crente da Betel acha que só existe a Betel. Isso é uma tolice. Crente da Betel sabe que só existe Jesus. Agora nós nos importamos em que você saiba, em que você creia e em que você desfrute que não é o nome da igreja, mas é Jesus que pode mudar a história da sua vida. É disso que eu estou falando. Por quê? Porque não é no seu esforço. O que os outros dizem aí é que se você andar certinho, Deus vai te abençoar. Mas nós estamos dizendo que se você crer, diga eu creio, Deus vai te abençoar. Diga, Deus vai me abençoar. Você percebeu que tanto com a mulher quanto com Jairo, no mesmo texto de Marcos 5, e aliás em Marcos 5 e anteriores, ele acalma a tempestade, ele expulsa o demônio, os demônios, né, a legião do endemoniado gadareno, e em momento nenhum, mesmo para Jairo, ele pergunta assim, Jairo, você tem obedecido às leis? Jairo, você tem sido um bom pai? Jairo, você tem sido um bom líder da sinagoga? Ele perguntou isso? Não. O que ele fez? Apenas disse, não temas. Continue crendo. Não é o que você faz, é aquilo que você crê. Por quê? Porque Deus não faz o milagre baseado naquilo que você faz. Jesus faz o milagre baseado naquilo que você crê. Para aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus disse, filhinha, a tua fé, aquilo que você crê, e o que ela cria? Que se simplesmente tocasse em Jesus, ela seria curada. Jesus não perguntou, com quem você dormiu semana passada? Jesus não perguntou, você fez fofoca com a sua vizinha? Jesus não perguntou, você andou murmurando contra Deus por causa da sua doença? Não. Ele apenas disse, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Esse é o jeito de Deus. Esse é o nosso jeito. Betel se importa com a sua vida. Em que você entenda que não é a igreja, mas é Jesus. E talvez você não encontre isso em muitos lugares. Isso é verdade. Diz amém, irmão. E no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade. Já viu a relação? No mesmo texto. A mulher do fluxo de sangue estava doente há quantos anos? E aquela menina tinha quantos anos? O número 12 representa o governo de Deus. Deus tem todo o poder de curar uma enfermidade de 12 anos. E Deus tem todo o poder de ressuscitar uma menina de 12 anos. 13, 15, 18, 25. Todos os caminhos te levam a Jesus. Todos, todos. Não importa qual seja o seu caminho, Ele está te conduzindo nessa noite até Jesus. Então a menina de 12 anos de idade se ergueu, levantou do leito e começou a andar. E diante disso todos ficaram assombrados. Diga, assombrados. Mas a frase que você precisa guardar no seu coração é aquela: apenas continue
crendo. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: eu continuo crendo. Sabe, às vezes, uma terceira questão que leva muitas pessoas a Jesus, existem outras, mas eu separei 3 para essa noite. Uma foi a enfermidade, a outra foi a falsa religião e agora o pecado. Diga: pecado. Nós não temos pecadores aqui, diz amém? Esse amém saiu fraco, né? Nós não temos pecadores aqui. Nós temos pessoas que pecam, mas não temos pecadores de ofício. Por quê? Porque o Senhor Jesus já levou sobre si todos, diga todos, os nossos pecados. E eu queria meditar um pouquinho agora, e caminhando para o final, a respeito da vida de um homem chamado Zaqueu. Diga: Zaqueu. Publicano, cobrador de impostos, que desviava valores cobrando acima do justo. Não era só simplesmente um cobrador de impostos, ele cobrava mais para poder embolsar, e era um cara muito rico, porque ele estava roubando das pessoas, repassando para Roma e guardando muito dinheiro para ele. Então ele era um homem mau, visto pela sociedade da época como ladrão. Ele não era aceito nos ciclos sociais, marginalizado por todas as pessoas de bem. Quando ele soube que Jesus ia a Jericó, você vai comigo a Jericó o ano que vem? Amém? Você vai comigo a Jericó o ano que vem? Isso. Quando ele soube que Jesus ia a Jericó, ele desejou ver Jesus. Todos os caminhos levam a Jesus. E ele quis ver Jesus. Mas como é que ele podia fazer? Ele era de estatura baixa, baixinho, franzino. A estatura dele não favorecia. Ele não podia andar tranquilo no meio da multidão, no meio do povo, porque ele corria o risco de apanhar no meio das pessoas. O medo e a culpa, além da condenação por parte de todas as pessoas, o intimidavam. Mas acima de tudo isso, ele achava que ele era preterido por Deus. Por quê? Porque quando nós baseamos a nossa fé na conduta, a nossa conduta ruim, ela nos mostra que Deus não está satisfeito conosco, que Deus não se agrada de nós e que Ele não vai nos receber. Esse é o problema da religião. E esse é o problema que o pecado, na verdade, pior do que o pecado, é a condenação do pecado, a culpa. A culpa é pior do que o pecado. E ele achava que assim como a sociedade não gostava dele, assim como as pessoas não gostavam dele, assim como os religiosos não gostavam dele, Deus também não gostava dele. Então qual foi a solução? Eu vou subir numa figueira e pelo menos vou poder ver Jesus. A mulher do fluxo, ela queria tocar em Jesus. Zaqueu queria só ver. Olha o texto de Lucas 19, versículos de 2 a 10, diz assim: havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Por que ele queria ver Jesus? Ou quem era Jesus? Porque ele já tinha ouvido falar das coisas que Jesus fazia. E assim, diz o versículo 4, ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu. Opa, Jesus olhou para cima e disse: quem disse que Zaqueu estava em cima daquela árvore? Não sabe? Vou dizer: o Espírito Santo. Você já experimentou isso? Talvez você não tenha percebido. Você está andando inadvertidamente na rua e de repente você vem aquela ideia na sua cabeça, diz assim: vire para o lado. E você vira e tem uma situação que você precisa ver. Vou contar uma experiência minha. Um dia eu estava atravessando a rua, ali na esquina da 44 com a Cristiano Figueiras, e tinha um ônibus parado, e eu atravessei por trás do ônibus, e quando eu ia dar o passo para meio da rua, passando pelo ônibus, o Espírito Santo, eu sei que foi o Espírito Santo, tá? Talvez você não consiga perceber, ele disse pare, mas falou tão alto, embora eu não tenha ouvido com os ouvidos físicos, que eu simplesmente, e passou um carro assim, vum. Não era moto, tá?
Jesus estava passando embaixo da árvore. E o Espírito Santo falou para ele: olha para cima, Zaqueu está lá. O outro dia eu estava lá em Niterói, na rua... Como é que é o nome daquela rua? Esqueci o nome da rua. Que dá no terminal. Eu estava vindo do mercado de peixe, saí da Feliciano Sodré, entrei ali, Visconde do Rio Branco. Eu estava indo pela Visconde do Rio Branco, tinha um posto, agora parece que aquele posto deixou de existir, tem uma obra ali, e tem uma esquina de carros que vêm lá de dentro, e viram ali na Visconde do Rio Branco. E o sinal estava verde para mim, portanto fechado para lá, e eu vim ali pela minha mão, andando, na velocidade razoável, permitida, quando de repente o Espírito Santo falou para mim: freia. Não deu tempo nem de pensar. Eu só fiz o quê? Pisei no freio. Vou pisar no freio, um carro passar assim. Alguém já experimentou isso? Já viu isso alguma vez aí? Só eu? Ou você não conseguiu perceber? Eu tenho certeza que você já experimentou. Eu não sou bom o suficiente. Não tem nada a ver com você ser bom ou com você ser ruim. Tem a ver com você crer que o Espírito habita em você e que Ele fala com você. Quem me entendeu diz amém. Disse isso só para aumentar a sua fé. Então Jesus olhou para cima e tinha um cara lá, e era Zaqueu, e ele sabia que era Zaqueu. Então ele disse para Zaqueu assim: quero ficar hoje, versículo 5 no final diz assim: quero ficar em sua casa hoje. Então Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Sabe, isso faz toda a diferença, porque hoje, diga hoje, eu vou receber Jesus com tristeza. Alegria. Hoje eu vou receber Jesus com alegria. Aquele cara não recebia ninguém, e Jesus disse: eu vou na sua casa, e ele recebeu Jesus com alegria. Óleo de alegria sobre a vida de Zaqueu, ao invés de espírito angustiado. Então Zaqueu se levantou e foi para casa, desceu e foi para casa correndo para receber Jesus. Disse para a mulher: mulher, faz comida que vem uma galera almoçar aí. É um monte de homem grande que come pra caramba. Mas Zaqueu, se vira, ninguém vem aqui. Jesus disse que vinha e fez um banquete. E Jesus sentou e comeu. Todo mundo fala de pecador, o que ele está fazendo lá? O versículo 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus em algum momento pediu dinheiro para Zaqueu? Não. Mas ele ficou tão alegre pela presença de Jesus, que a mente dele mudou. O Zaqueu ladrão não existia mais. Agora, o que existia era a nova criatura, o novo homem Zaqueu. Então Jesus olhou para ele. Jesus estava lá no meio daquela refeição comendo. Mas quando ele disse isso, Jesus parou, olhou para ele e disse assim: hoje. Quando? Hoje houve salvação nessa casa. Sabe, Jesus está aqui nessa noite. E quando você receber Ele com alegria, Ele vai dizer também assim: hoje houve salvação nessa casa. Por quê? O próprio Jesus disse no versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Se você está perdido pelo medo, pela religião, pelas circunstâncias, hoje, se você receber Jesus com alegria, vai vir salvação nessa casa. Diz amém. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Sabe, isso é maravilhoso. E eu queria terminar com isso. Todos os caminhos nos levam a Deus? Não. Mas todos os caminhos nos levam a Jesus. E quando você se encontra com Jesus, e isso vai acontecer hoje, quando? Porque hoje vai vir salvação a essa casa. Jesus disse assim em João capítulo 14, versículo 6, assegurou-lhe Jesus: eu sou mais importante do que caminho. Jesus disse: eu sou, porque você sabe que tem diferença entre o artigo definido para um
artigo indefinido. Jesus não é um, Jesus é o. Se você quer ir a Jesus, muitos caminhos te levarão a Ele. Mas se você quer chegar a Deus, a salvação, ao céu, só existe um caminho. A religião não pode fazer isso. Suas boas obras não podem fazer isso. Também sua má conduta não pode te afastar dele. Porque Jesus veio buscar e salvar aquele que estava e não aquele que estava salvo. Então, Jesus assegurou-lhes dizendo: eu sou caminho, eu sou verdade, e eu sou. E ele disse: só os homens? Ninguém. Só as mulheres? Só os crentes. Para chegar no Pai, não tem outro caminho. Só Jesus. Ele é o caminho. Não existe outra história, porque Ele é a verdade. E Ele é a própria vida. O que significa isso? Que os seus problemas podem te levar a Jesus, mas Ele é o único caminho que pode te salvar e te levar ao Pai. E eu quero terminar com isso. João capítulo 3, versículo 36 diz assim: quem crê no? Quem crê no? Quem crê no Filho? O cara quer escrever outro evangelho. É por isso que a religião não salva ninguém. João 3,36 diz assim: quem crê no Filho, diga Filho. Quem é o Filho? Então quem crê no? Tem a vida eterna. Consertou? Quem crê no? Tem. Mas aquele que não, esse papo de Jesus, tá? Você pode sair daqui hoje e ter Deus como seu pai, ou você pode ir embora e continuar debaixo da ira. Por quê? Porque você rejeitou o Filho. Jesus é o único caminho que te leva a Deus. Jesus é o único que pode fazer de você filho do Pai. Porque senão você simplesmente é uma criatura. Aquele que crê no Filho não vai ter a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida. Hoje. Por isso Jesus disse para Zaqueu: hoje veio salvação a essa casa. Não é amanhã que vai vir, é hoje. Quem crê? Hoje. Quem não crê, não verá a vida. Mas hoje é o dia. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: hoje é o dia. Hoje é o dia de mudar essa história. Hoje é o dia de você, como aquela mulher, tocar no vestido de Jesus. Hoje é o dia de, como Jairo, você crer e continuar crendo. Hoje é o dia de você descer da árvore que você está depressa e fazer o quê? Receber Jesus com alegria. Porque Ele é o único caminho que pode te levar a Deus. Ele é o único caminho que pode te levar ao Pai. E nessa noite, você vai ter a oportunidade de andar por esse caminho. Fica de pé comigo em nome de Jesus.